Eu nunca poderia imaginar que aquele dia terminaria da forma mais revoltante possível. Eu confiava em Larissa, a madrasta do meu neto, Miguel, um menino doce de apenas 6 anos. Desde que meu filho, André, se casou com ela, sempre tentei manter uma relação respeitosa, mesmo percebendo que ela não gostava muito de mim. Porém, eu jamais pensei que ela fosse capaz de algo tão cruel. Naquela tarde, André me ligou às pressas. Ele precisava viajar a trabalho e, como eu estava fora da cidade resolvendo alguns assuntos, ele pediu que Larissa cuidasse de Miguel até minha volta. Eu sabia que Miguel não gostava muito de ficar com ela. Ele sempre dizia que a madrasta era fria e mal-humorada, mas achei que era apenas coisa de criança. Afinal, André nunca mencionou nada grave, então acreditei que ela poderia cuidar dele por algumas horas. Infelizmente, essa foi a pior decisão que tomei. Assim que terminei minhas obrigações, dirigi de volta para casa o mais rápido possível. Estava ansiosa para ver Miguel e dar um abraço apertado nele. No caminho, pensei em passar na padaria e comprar alguns doces que ele adorava. Mas quando estacionei o carro em frente à casa de André e desci com os pacotes na mão, percebi que as luzes estavam apagadas, exceto por um brilho fraco vindo da sala. Toquei a campainha. Esperei. Nada. Toquei de novo e chamei pelo nome de Larissa, mas ninguém veio atender. Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava estranho. Olhei ao redor e notei que a garagem estava vazia. Peguei o celular e liguei para Larissa, mas foi direto para a caixa postal. A preocupação começou a crescer dentro de mim. Eu sabia que Miguel estava ali. Ele deveria estar ali. Então, dei a volta na casa para ver se encontrava alguma pista do que estava acontecendo. Foi quando ouvi um som abafado vindo do porão. Meu coração apertou. O porão daquela casa sempre me incomodou. Era escuro, úmido e cheio de caixas velhas. André quase nunca usava aquele espaço, então não havia motivo para qualquer barulho vir de lá. Me aproximei devagar e, à medida que cheguei perto da porta, ouvi um soluço baixinho. Um arrepio percorreu minha espinha. Miguel, chamei, com a voz trêmula. Nada. Segurei a maçaneta e tentei abrir, mas estava trancado. Dei algumas batidas, já sentindo o desespero tomar conta de mim. Miguel, você está aí? Dessa vez, ouvi um chorinho abafado. Vovó. Meu sangue gelou. Meu amor, estou aqui. O que aconteceu? A Larissa me trancou aqui. Tá escuro, tô com frio. Senti um nó na garganta. Minha visão ficou turva de tanta raiva. Como ela pôde fazer isso com uma criança? Com o próprio enteado? Tentei abrir a porta à força, mas estava bem fechada. Corri de volta para a frente da casa, tentando encontrar uma chave, mas não havia nada. Foi então que percebi algo que me deixou ainda mais indignada, uma foto postada por Larissa nas redes sociais. Ela estava em uma festa, sorrindo, dançando, bebendo, como se nada tivesse acontecido. Eu tremia de raiva. Sem pensar 2 vezes, voltei ao carro e peguei uma ferramenta que sempre guardava no porta-malas. Retornei até o porão e, com toda a força, quebrei a fechadura. Quando a porta finalmente se abriu, meu coração partiu ao ver Miguel encolhido num canto, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Corri até ele, envolvendo em meus braços. Vovó tá aqui, meu amor, tá tudo bem agora. Ele se agarrou a mim, soluçando, tremendo de frio. Eu fiquei com medo. Vovó, ela disse que eu tinha que aprender a obedecer, que eu não sou da família de verdade. Minha respiração falhou. Aquilo foi a gota d'água. Miguel não era filho biológico de Larissa, mas era um menino maravilhoso, bondoso e cheio de amor para dar. E ela o tratava assim, como se fosse descartável. Passei as mãos nos cabelos dele, tentando acalmá-lo. Isso nunca mais vai acontecer, meu amor. Eu prometo. Mas dentro de mim, eu já sabia. Larissa pagaria por isso. E eu não descansaria até garantir que ela recebesse o que merecia. Dei um beijo na testa de Miguel e o abracei com força. Ele estava tremendo de frio e parecia exausto.
Peguei meu casaco e o enrolei nele, tentando aquecê-lo o máximo possível. O porão era úmido e fedia a mofo. Não havia motivo nenhum para Larissa ter feito isso além da pura maldade. Olhando ao redor, percebi que a única coisa que havia ali eram algumas caixas velhas e uma pequena janela coberta de poeira. Se Miguel ficasse ali por mais tempo, poderia até ficar doente. "Você tá machucado, meu amor?", perguntei, tentando conter minha fúria. "Só um pouco." Eu tentei sair, mas ela me empurrou, ele murmurou, com a voz fraquinha. Meu coração apertou ainda mais. Como alguém podia ser tão cruel com uma criança inocente? Peguei meu celular e disquei o número de André. Ele atendeu no segundo toque. "Mãe? Tá tudo bem?" "Não, André, nada está bem." A Larissa trancou Miguel no porão e saiu para a festa. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por uma respiração pesada. "O quê?" "Você me ouviu. Seu filho passou horas trancado no frio, no escuro, com medo. Eu acabei de resgatá-lo." A raiva na voz de André era quase palpável. "Eu tô pegando o primeiro voo de volta. Essa mulher vai pagar pelo que fez." "Sim, filho, mas antes disso, eu mesma vou resolver essa situação." Desliguei o telefone, segurando Miguel com força. Agora, tudo que eu queria era ir atrás de Larissa e fazê-la entender que ninguém mexe com meu neto impunemente. Eu não podia esperar mais. Depois de tudo que Larissa havia feito, a raiva que eu sentia por ela não tinha mais limites. Eu já sabia que precisava agir imediatamente, mas o que faria com ela? Como punir uma pessoa que, com tanta frieza, foi capaz de trancar uma criança no porão, sem nenhum remorso? A indignação crescia dentro de mim a cada segundo, e eu não queria mais esperar que André chegasse para resolver a situação. O que eu tinha em mente precisava ser feito agora. Não seria possível permitir que alguém tão cruel continuasse vivendo impunemente, sabendo que o sofrimento de Miguel poderia ter sido muito mais grave. Miguel, ainda em meus braços, olhava para mim com os olhos inchados de tanto chorar. Aquele olhar de sofrimento me cortava o coração. Ele não merecia aquilo. Nenhuma criança merecia ser tratada daquela forma. Quando finalmente me dei conta do que eu deveria fazer, já estava decidida. Larissa não sairia impune. Levei Miguel para o sofá da sala, tentando acalmá-lo e oferecer algum conforto. Ele estava muito abalado e, embora estivesse tentando disfarçar, eu via claramente que a confiança dele nas pessoas ao redor estava completamente quebrada. Como poderia ser diferente? O próprio comportamento da madrasta dele destruiu qualquer imagem de segurança que ele tivesse na figura dela. Naquele momento, a dor de ver Miguel assim foi ainda mais profunda do que a raiva que eu sentia por Larissa. A vontade de protegê-lo, de garantir que ele nunca mais passasse por algo semelhante, tomou conta de mim. Miguel estava cansado e com medo, mas aos poucos comecei a perceber que ele precisava mais de mim como uma figura de segurança do que como uma simples avó que resolvesse o problema. Ele queria saber que tudo ficaria bem, e naquele momento eu precisava ser forte por ele. Carreguei-o em meus braços até o quarto, onde o envolvi com cobertores e o acalmei. Fiquei ali por alguns minutos, acariciando seus cabelos e tentando fazer com que ele se sentisse seguro novamente. Eu sabia que, enquanto ele estivesse ali, nada mais de ruim aconteceria. Mas a raiva ainda queimava dentro de mim, e eu sabia que Larissa não poderia continuar se saindo com isso. Quando ela chegasse, tudo iria mudar. Ela teria que enfrentar as consequências de suas ações. Após deixar Miguel confortável e seguro, eu fui até a cozinha, liguei novamente para André e expliquei o que havia acontecido com a voz tremendo de indignação. Ele estava em choque, e ao saber que ela estava em uma festa, foi como se ele tivesse perdido totalmente a compostura. Não pude deixar de sentir um aperto no peito ao ouvir sua voz vacilante. "Mãe, me espera. Eu estou pegando o primeiro voo para casa. Você não pode fazer nada até eu chegar." Eu poderia entender o desespero de André. Ele estava ciente de que sua esposa havia cruzado a linha, mas o fato de estar longe e não poder fazer nada fazia ele se sentir impotente. Porém, eu não podia esperar. Eu sabia que Larissa não sentiria o peso daquilo até que algo mais sério acontecesse.
Eu sabia o que precisava ser feito. Com o celular em mãos e uma determinação feroz, eu decidi que iria até o local onde Larissa estava. Não sabia exatamente onde era, mas eu sabia que se perguntasse para algumas pessoas da vizinhança, conseguiria encontrar a direção certa. Envolvi-me rapidamente com o casaco e, antes de sair, dei um beijo na testa de Miguel. Acariciei seu rosto e, com o coração pesado, disse-lhe: "Eu volto logo, não se preocupe. Eu vou dar um fim a isso." Ele olhou para mim com um olhar cheio de confiança, mas ainda assim, havia um medo nas suas expressões. Isso me partiu em 1000 pedaços. Não seria mais um minuto que passaria em paz até que a justiça fosse feita. A rua estava silenciosa, o céu já estava escuro, e o vento frio cortava meu rosto quando comecei a andar até o local onde Larissa estava. Ao chegar ao final da rua, encontrei um vizinho que me contou que ela havia ido a uma festa na casa de uns amigos. A sensação de impotência aumentou ainda mais, mas não podia voltar atrás. Eu tinha uma missão a cumprir. Foi então que entrei no carro, acelerando em direção ao endereço que me foi indicado. À medida que me aproximava, o som da música alta e as risadas começaram a ser mais evidentes. Uma sensação de revolta tomou conta de mim. Eu não podia acreditar que Larissa estava ali, se divertindo, como se nada tivesse acontecido. Como ela podia estar tão despreocupada com o que havia feito com Miguel? Quando estacionei o carro na rua, um alívio momentâneo me tomou. Eu estava ali. Eu iria enfrentar Larissa. Ela teria que me escutar e, mais importante, teria que sentir o peso de suas ações. Ela não ia se safar dessa. Entrei pela porta da frente sem bater. Não queria dar a ela tempo de escapar ou tentar dar uma desculpa qualquer. Todos os olhares na sala se voltaram para mim. A música parou por um momento, e todos, de repente, pareciam entender que algo estava errado. Larissa estava lá, rindo, cercada de amigos, quando me viu. A expressão em seu rosto mudou instantaneamente, mas ela não teve tempo de se levantar. "O que você está fazendo aqui?" Larissa perguntou, com um sorriso forçado, tentando disfarçar a surpresa. Eu não consegui mais me controlar. Eu vim resolver uma situação. "Você não tem vergonha, Larissa? Você trancou o Miguel no porão. Uma criança. Você fez ele passar por horas de medo e sofrimento, e agora está aqui, se divertindo com seus amigos como se nada tivesse acontecido." A sala ficou em um silêncio pesado. Todos os olhares estavam sobre ela, e eu sabia que esse momento ia definir tudo. Ela tentou desviar a conversa, mas não teve chance. "Você vai pagar por isso, Larissa. Vai pagar por tudo que fez com meu neto. Ele não é seu brinquedo. Ele é meu neto, e você vai aprender o que acontece quando se mexe com quem ama alguém de verdade." Ela abriu a boca, mas eu a interrompi. "Não tem desculpas. Não tem desculpa que vá fazer com que eu te perdoe. O que você fez foi monstruoso." A festa já não tinha mais o mesmo clima. E no fundo, eu sabia que Larissa estava começando a perceber que a situação não tinha mais volta. Ela iria pagar, e eu faria com que todos soubessem o que ela havia feito. Larissa estava visivelmente tensa, mas manteve a postura, tentando disfarçar o pânico. Ela sabia que o confronto era inevitável, mas ainda assim, tentava se mostrar calma, como se estivesse em controle. Os amigos ao redor pareciam surpresos, sem saber como reagir, e todos aguardavam, em silêncio, o que viria a seguir. Ela finalmente falou, mas sua voz tremia. "Não sei do que você está falando, o que aconteceu não foi assim." Ela gaguejou, tentando achar palavras que não saíam. Eu a interrompi, sem paciência para desculpas vazias. "Não adianta tentar se justificar. Eu sei exatamente o que aconteceu. Você trancou meu neto no porão e foi para uma festa, Larissa. Como pode ser tão insensível? Ele é uma criança, você é uma adulta, e, mesmo assim, você o deixou ali, sozinho, com medo, e ainda vem com esse teatrinho? Eu já vi tudo o que preciso ver." O silêncio que tomou conta da sala foi profundo, e, por um momento, Larissa pareceu perder a postura. Ela olhou para seus amigos, tentando procurar apoio, mas ninguém ousava dar uma palavra.
Eles sabiam que o que ela havia feito era errado e inaceitável. Não, mãe, não. Ela começou a tentar falar com a voz mais suave, como se pudesse apaziguar a situação. Eu fiz isso porque ele estava sendo muito bagunceiro. Eu não tinha escolha, ele não me ouvia, e eu só. Ela falava de forma apressada, tentando justificar o injustificável. Eu podia sentir a mentira nos olhos dela, e isso me dava ainda mais raiva. Como ela poderia ser tão descarada? Não me venha com essas desculpas, Larissa. Ninguém merece o que você fez com meu neto. E eu não sou idiota. Sei que você está tentando jogar a culpa nele, mas você, de todas as pessoas, deveria saber que não se faz isso com uma criança. Eu vi a casa de vocês, eu vi como ele estava, como ele ficou. Ele não é uma peça de mobiliário que você pode colocar de lado quando não está interessado. Ela tentou mais uma vez, como se estivesse tentando se convencer, mas as palavras estavam fracas e sem força. Eu só queria que tudo fosse mais fácil. Não queria que ele fosse tão problemático, tão... Eu a olhei nos olhos, sem dar espaço para mais desculpas. Você não entende, Larissa, não entende a gravidade do que fez. Mas vou te fazer entender. Agora você vai pagar por isso, e vai ser da minha maneira. Vou contar a todos sobre o que você fez. Vou te fazer pagar na frente de todos esses seus amigos. Vai ver o que acontece quando você se acha dona de tudo, quando acha que pode brincar com a vida de um inocente. Não tem volta. Ela começou a ficar visivelmente nervosa, a cor de seu rosto desapareceu. O orgulho e a confiança que ela tinha no começo da festa estavam começando a desaparecer, como areia escorrendo entre os dedos. Eu sabia que ela não esperava essa reação minha, e sabia também que ela nunca imaginou que as coisas poderiam tomar essa proporção. Ela tentou se aproximar, mas dei um passo atrás, ainda mantendo minha posição firme. Não se aproxime de mim. Você vai pagar, e não será de uma forma qualquer. Eu não vou deixar que isso passe em branco. Larissa olhou para seus amigos, que estavam em silêncio, observando a cena. Eles pareciam desconfortáveis, mas ninguém dizia nada. Quando ela percebeu que ninguém iria ajudar, sua expressão mudou de confiança para frustração. Era evidente que ela já não tinha mais controle da situação, e a frieza de suas atitudes estava se desintegrando, dando lugar a uma mulher amedrontada. Não vou deixar você fazer isso, mãe. Eu sou sua filha, ela falou com a voz mais baixa, como se fosse uma súplica. Eu a encarei, sem ter piedade. Sua filha? Você se esqueceu do que significa ser mãe quando trancou um menino no porão. Isso não é amor, Larissa. E eu não vou permitir que alguém que se comporta como você faça parte da nossa família. Eu vou falar com todos sobre o que você fez, e você não vai escapar. Vai ver que não sou a única que vai querer distância de você depois dessa. A raiva em meu peito não diminuía. Eu estava com o sangue fervendo, mas sabia que estava fazendo a coisa certa. As palavras, duras como aço, saíam sem arrependimentos. Larissa precisava entender o peso das suas ações, e não poderia sair impune, não dessa vez. Ela começou a chorar. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, mas eu não cedi àquelas lágrimas. Não era o momento para sentimentos. Era hora de fazer justiça por Miguel, e eu sabia que, ao fazer isso, estava fazendo melhor para ele. Eu nunca iria perdoar o que ela fez, e isso deveria ser claro para todos. As pessoas ao redor começaram a murmurar, trocando olhares. A festa que antes era animada e cheia de risadas agora estava morna, sem vida. Eu olhei para os convidados, esperando que se juntassem a mim, mas ninguém se mexeu, ninguém ousou se envolver. Talvez tivessem medo, talvez só quisessem ver o drama se desenrolar. Mas, no fundo, eu sabia que o que eu estava fazendo era o certo. Eu não vou permitir que isso aconteça de novo, eu disse, mais firme do que nunca. Larissa, agora sem forças, abaixou a cabeça. Ela sabia que eu estava falando sério, e sabia também que as consequências de suas ações já estavam tomando forma. Aquela festa terminou naquela noite. Não havia mais espaço para diversão ou alegria. Não quando uma criança havia sido tratada com tanto desprezo e crueldade.
E, no fundo, eu sabia que as palavras e a ação que tomei naquela noite, embora dolorosas para todos, seriam as que, no fim das contas, trariam mais justiça para Miguel. Eu deixei o local sem olhar para trás, com a certeza de que Larissa não escaparia das consequências do que fez. Ela pagaria por tudo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!